Estou aqui com os alunos para analisarmos este microsystem Pioneer que não está funcionando, ele não está ligando. Esse é o modelo XCM56. Aqui a gente observa que é um aparelho compacto e bem simples. Tem basicamente uma pequena placa-fonte, placa principal. Aqui temos a placa frontal. E aqui embaixo da placa principal temos o CD player. Bom, o aparelho não está funcionando, nós vamos então conectá-lo à rede. E pressionando a tecla Power, ele não está ligando. Observando aqui na placa-fonte, nós temos aqui o cabo de alimentação da placa principal. E aqui nesse conector, nesses dois pinos, nós podemos ver a indicação da tensão de 18 volts. Essa é a única tensão fornecida pela placa-fonte. Nós vamos então iniciar conferindo a tensão no pino 1 do conector, onde temos uma tensão de 18 volts. Então aqui nós podemos dizer que a placa-fonte está normal. Provavelmente o defeito está na placa principal. Pode então tirar a ponta de prova? Considerando então que o aparelho está totalmente inoperante, nós devemos então agora conferir a tensão que alimenta o microcontrolador em stand-by. E aqui na placa principal, nós podemos ver aqui o circuito integrado processador geral, que inclui o microcontrolador e o processador de sinais. Nós devemos então agora conferir a tensão de 3,3 volts que alimenta o microcontrolador em stand-by. O grande problema é que não encontramos o esquema desse aparelho. Diante dessa situação, nós podemos então conferir a tensão em outros componentes que também são alimentados em stand-by, como por exemplo, a memória, o teclado, que está aqui no painel frontal, e o sensor do controle remoto. Esses três componentes são alimentados em stand-by e geralmente recebem a mesma tensão que alimenta o microcontrolador. Esse procedimento se aplica em qualquer aparelho que se encontra nessa situação. A única exceção é com relação à memória. Alguns aparelhos têm mais de uma memória e nem todas as memórias são alimentadas em stand-by. Mas pelo menos uma memória tem que ser alimentada em stand-by. Aqui nós vamos conferir a alimentação dessa memória. Essa é a única memória que encontramos nessa placa, logo ela tem que ser alimentada em stand-by. Essa é uma memória do tipo SPI, de 8 pinos, alimentada com 3,3 volts pelo pino 8. Vamos então conferir a tensão no pino 8 dessa memória. Pode colocar a ponta de prova no pino 8, onde temos 0,77 volts. Se essa for realmente a tensão que alimenta o microcontrolador, então não temos alimentação para o microcontrolador, o que justifica o aparelho estar totalmente inoperante. Nós devemos então agora encontrar o regulador de tensão que fornece a tensão de 3,3 volts em stand-by. Olhando aqui na entrada da placa principal, próximo do conector, nós temos um conversor DC-DC. Esse lado do indutor está ligado neste circuito integrado e esse outro lado é a saída do conversor DC-DC. Vamos então conferir o que temos na saída desse conversor DC-DC? Aqui temos uma tensão de 5 volts. Como esse conversor DC-DC permanece funcionando mesmo em stand-by, provavelmente a tensão de 3,3 volts é gerada a partir dessa tensão. Bom, observando novamente aqui na placa, nós temos aqui do lado desse conversor DC-DC um circuito integrado regulador de tensão. Esse é um regulador do tipo LDO de 3,3 volts. O pino 1 está ligado no terra, o pino 2 é a saída do regulador e o pino 3 é a entrada do regulador. Vamos então verificar a tensão na saída desse CI, onde temos praticamente 0 volt. Passe a ponta de prova para o pino 3, que é a entrada de tensão, e aqui também temos 0 volt. Provavelmente não deve ser esse CI regulador que alimenta a memória. Nós encontramos praticamente 0 volt na saída desse regulador
e encontramos cerca de 0,7 volt no pino 8 da memória. Mas para tirar a dúvida, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar o aparelho da rede e vamos medir a continuidade entre esses dois pontos para ter certeza que a saída do regulador não está ligada no pino 8 da memória. Coloquei o multímetro no teste de continuidade, junta as pontas de prova para a gente ver, ok? Faça agora o seguinte, verifique a continuidade entre o pino 8 da memória e a saída do CI regulador. Podemos ver que não há continuidade entre esses dois pontos, confirmando que não é esse regulador que alimenta o pino 8 da memória. E como esse CI não está recebendo tensão no pino 1, ele deve funcionar somente no modo ON. Em standby, ele fica desligado. Bom, nós devemos então agora encontrar o regulador de tensão que alimenta o pino 8 da memória. Nós vamos então utilizar o multímetro na escala de continuidade para procurar o regulador de tensão. Vamos medir a continuidade entre o pino 8 da memória e os prováveis reguladores de tensão, até encontrarmos continuidade entre os dois pontos. Nós vamos então fazer esse teste e retornamos assim que encontrarmos o regulador de tensão. Muito bem, aqui já estamos de volta e já encontramos o regulador de tensão que fornece a tensão de 3,3 volts em standby. E é exatamente esse transistor. Com o teste de continuidade, nós vimos que o pino 8 da memória está ligado no coletor desse transistor, o emissor desse transistor está ligado no catodo desse diodo e o anodo do diodo está ligado na saída desse conversor DC-DC. O aluno vai então fazer essas medições novamente para mostrar que esses pontos realmente estão interligados. Então vamos lá. Primeiro, entre o pino 8 da memória e o coletor do transistor. Ok. Verifique agora entre o emissor do transistor e o catodo do diodo. Ok. E agora entre o anodo do diodo e a saída do conversor DC-DC. Perfeito. Então, podemos dizer que a tensão de 5 volts chega no anodo desse diodo, passando para o catodo 4,3 volts, considerando que sobre o diodo fica 0,7 volt. Essa tensão de 4,3 volts chega no emissor desse transistor, que fornece no coletor 3,3 volts. Observe então que esse é um transistor PNP, visto que a tensão está entrando no emissor e saindo no coletor. Se a tensão estivesse entrando no coletor e saindo no emissor, seria um transistor NPN. A única dúvida que ficou aqui, quem polariza a base do transistor para estabilizar a tensão no coletor em 3,3 volts. Para tirar essa dúvida, nós verificamos aonde está ligada a base do transistor e descobrimos que a base do transistor está ligada no pino 10 desse CI e o coletor do transistor está ligado no pino 9. Então, aqui nós podemos dizer que o pino 10 é quem polariza o transistor para estabilizar a tensão em 3,3 volts. O transistor fornece a tensão de 3,3 volts para alimentar o microcontrolador e o próprio microcontrolador é quem controla o transistor para estabilizar a sua tensão de alimentação. Bom, encontrado então o regulador de tensão que fornece a tensão de 3,3 volts em standby, vamos então conferir essas tensões. Passar aqui novamente o multímetro para tensão DC, conectar o aparelho novamente à rede e vamos então verificar essas tensões, começando pelo coletor do transistor, onde temos cerca de 0,9 volt. Uma tensão um pouquinho mais alta, do que medimos no pino 8 da memória. Meça novamente no pino 8 da memória. Temos no pino 8 da memória cerca de 0,9 volts. No coletor do transistor temos em torno de 0,9 volts. Veja agora no emissor do transistor, onde temos praticamente a mesma tensão.
Esperávamos encontrar cerca de 4,3 volts no emissor, mas temos apenas 0,87 volts. Como o emissor do transistor recebe tensão através desse diodo, vamos ver o que temos no anodo do diodo. Ok, temos 5 volts, aqui a tensão está normal. Passe agora então a ponta de prova para o catodo do diodo, onde temos 0,88 volts. Observe que temos sobre o diodo uma queda de tensão em torno de 4,2 volts. Vamos conferir a tensão sobre o diodo para confirmar a tensão que está sobre o diodo. Medindo então sobre o diodo, nós temos uma tensão em torno de 4,2 volts, onde deveria ter no máximo 0,7 volt. Com toda essa tensão sobre esse diodo, nós podemos então afirmar que esse diodo está aberto, ou praticamente aberto, já que está passando cerca de 0,88 volts para o catodo. Bom, para resolver o problema, nós devemos então agora substituir o diodo. E para isso precisamos retirar essa placa. Mas antes disso, vamos fazer um teste rápido para verificar se é só esse o problema. Nós vamos colocar esse diodo em paralelo com o diodo que está na placa, para verificarmos se surge a tensão de 3,3 volts. Observe que nós colocamos aqui sobre o diodo que está na placa, catodo com catodo e anodo com anodo. Nós vamos então agora conferir a tensão no pino 8 da memória. Vamos ver se aparece a tensão de 3,3 volts. Vamos lá? Pode colocar a ponta de prova no pino 8 da memória. Eu vou conectar o aparelho à rede e surgiu 3,3 volts. Podemos então dizer que o regulador de tensão agora está normal. Vamos então ver se o aparelho vai funcionar. Pressionar a tecla Power. Ok, podemos ver que o aparelho ligou. Apareceu a função CD e o aparelho permaneceu ligado. Bom, com esse teste nós podemos então concluir que o defeito do aparelho é somente o diodo aberto. O diodo que fornece a tensão para o regulador de 3,3 volts standby. Com isso, o microcontrolador não funcionava, mantendo o aparelho totalmente inoperante. Nós vamos então agora retirar a placa para substituir o diodo. Mas, como o propósito deste vídeo era mostrar a análise até chegar ao componente com defeito, aqui então nós finalizamos esse vídeo. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.